Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Senhor. E eu quero acolher você com dois versículos do Salmo 51. Salmo 51, os versículos 10 e 11. É um clamor de alguém que reconhece ser pecador e clama pela misericórdia do Senhor. Nos versículos 10 e 11 ele diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Alguém que reconhece ser um pecador, clamando pela misericórdia do Senhor. Alguns versículos antes a gente vai ver ele reconhecendo o quanto ele era pecador, a sua iniquidade, e clamando por purificação. Ele com certeza sabia o quanto o pecado fazia separação entre ele e Deus. Por isso que aqui no versículo que eu destaquei, ele clama: não me repulses, não me expulses da tua presença, Senhor. A presença do Senhor estando conosco, Ele estando conosco, nossa vida muda completamente. Lembremos de Jesus, num momento específico do seu ministério, ele manda os discípulos para o outro lado do mar. E eles estão andando, e no meio ali, nas águas, eles enfrentam uma tempestade. E Jesus vai andando até eles por sobre as águas. Várias coisas acontecem, mas a central é que quando ele entra no barco, quando ele bota os pés no barco, a tempestade cessou, o vento cessou, não havia mais motivo para o medo, não havia mais motivo para o espanto, porque Jesus estava ali. O principal aprendizado que a gente tem com isso é que quando Jesus está conosco, está na minha vida, está no meu lar, há plenitude de paz, eu não preciso mais ter medo. A bênção é uma realidade. Por isso que o salmista ele reconhece ser pecador, ele reconhece sua iniquidade, clama por limpeza, por purificação, por misericórdia, e clama: não me afastes da tua presença. Porque é exatamente na presença do Pai que eu tenho segurança, que eu tenho bênção, que eu tenho vida. Então, Pai, pela tua misericórdia, não se afastes de mim. Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque é isso que me garante vida. É isso que me garante plenitude de vida. Então, que a gente tenha a mesma sabedoria do salmista em clamar por perdão. Porque nós aprendemos pela palavra que sim, o pecado gera separação entre nós e Deus. Mas Deus é misericordioso, paciente, espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Confesse seus pecados, busque ao Senhor, busque a sua presença e você receberá bênçãos e bênçãos sem medida na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por nossa vida, nós te louvamos por esse tempo que tu nos permites de nos achegarmos a ti. A tua orientação é muito clara na palavra que nós devemos te buscar enquanto há tempo. Nós te louvamos pela tua misericórdia que nos permites termos tempo de te buscarmos, de nos achegarmos a ti clamando pela tua misericórdia, clamando pelas tuas bênçãos, clamando pelo teu cuidado sobre nós, sobre nossos lares. Obrigado, Jesus, por nos acolheres na tua presença, e nós consagramos esse tempo que aqui teremos, de oração, partilha da palavra, nós consagramos a ti. Nós queremos ouvir o teu falar.
Nós queremos ouvir o teu direcionamento sobre nossas vidas. Nós queremos ouvir a palavra de sabedoria que vem do teu coração para as nossas vidas. Toca nossas vidas, acolha as nossas orações, as orações de teus filhos, tuas filhas, orações que serão sendo colocadas na tua presença. Abençoa-nos, enche-nos da tua presença, da tua santa presença. Vivifica-nos, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente, Dona Gislaine, seu Noel, pequena Maria Alice, Jesus abençoe este lar. Dona Celina, seu Pandolfo, Luiz Felipe também, Jesus abençoe o vosso lar. Karine, família, Samuel, Jesus abençoe o vosso lar. Valéria, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Que bom que você está conectado conosco. Teremos aqui um tempo de partilha da palavra, teremos aqui um tempo de oração. Deixa eu passar alguns recados, né? Todo domingo, a Anglicana Santa Semente celebra culto ao Senhor às 9 horas da manhã. Então, nesse próximo domingo não será diferente. Dia 21, as portas da Anglicana Santa Semente estão abertas para acolher aqueles que buscam da presença do Senhor, que reconhecem que precisam do Senhor e estão ali para cultuar ao Senhor nosso Deus. E um convite, uma motivação aqui, inclusive para as pessoas de longe, de perto, independente de onde você seja, nós já estamos em clima de acampamento de carnaval. Menos de um mês, né? Porque ele inicia no dia 10 de fevereiro. 10 depois do almoço, 11, 12 todo dia e dia 13 ele é concluído com o almoço. Então você de perto, de longe, se programe, arrume a sua barraca e venha acampar conosco. Serão 4 dias, um tempo precioso em família, de brincadeira, de consagração, de busca pelo Senhor. Nós acordamos literalmente aquele tempo de fúria, nossa confusão aí do mundo e estarmos em família, na presença do Pai, um ambiente muito gostoso da natureza, propício para termos nosso encontro com o Pai. Então, dias 10, 11, 12, 13 de fevereiro, nosso retiro, nosso acampamento de carnaval, com foco nos adolescentes, nas crianças, mas um foco em toda a família, com cultos todos os dias, 2 cultos por dia, brincadeiras, enfim, dinâmicas, tempo precioso de estarmos na presença do Pai. Boa noite, Dona Olinda de Giruá, Jesus abençoe essa família. Cacau também, né? Boa noite, Jesus abençoe. Estão com 2 perfis aí. Jesus abençoe essa família. Seu Breno, o irmão mais velho agora, né? Promovido o irmão mais velho. Legal. O Breno é um dos rapazes aí que já está pronto com sua barraca para o acampamento. É bênção do Senhor. Muito bem, então, reservado aí na sua agenda, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, nosso acampamento de carnaval. Você trabalha, vai ter alguns dias desses que você vai trabalhar, não tem problema nenhum. Os dias que você tiver de folga, passa lá com a gente. Na parte da noite tem o culto, tem o jantar, tem sempre momentos especiais para a gente buscar ao Senhor. Se for o caso, antes de você ir trabalhar ou depois de você trabalhar. Então tem vários momentos aí por dia para buscarmos da presença do Senhor. Então ore. Uma das coisas que eu peço a todos, orem
pelo nosso acampamento, nosso retiro de carnaval. Orem para que Deus esteja trabalhando no coração de toda a organização, as pregações que estão sendo preparadas, de todos aqueles que estão se programando para estarem lá, aqueles que, quem sabe, ainda estão indecisos, para que eles tomem a decisão e estejam lá conosco, porque vai ser bênção. Nós já vivemos 2 retiros abençoados e o Senhor tem sempre mais para nos proporcionar. Então é isso que nós buscamos, mais de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos adiante. Lançando os alicerces de um novo tempo, nossa série de pregações desse mês de janeiro, esse início de ano, exatamente, primeiros passos, o comecinho dessa nova estação. E aí que está um detalhe. A gente sempre, você quem sabe já ouviu eu fazer essa referência, fazer o convite para você olhar para trás. Por onde como você caminhou? Como foi o seu 2023? Cada atitude, cada decisão daquela estação gerou repercussão naquele tempo, gerou consequências no seu dia a dia, mas algumas decisões e atitudes geram consequências nessa nova estação. Por isso que a máxima, né? Se você constrói mal, você vai morar mal. Agora, se você constrói bem, você vai ter benefícios de uma boa construção. Sempre tendo em mente que a construção ela começa por um bom alicerce. Por isso que no início deste novo ano, este convite, esse desafio para a gente olhar para a nossa vida, para esse novo ano, tendo em mente sonhos, planos, metas a se buscar, a se alcançar nesse 2024, nos desafiando para que a partir da palavra de Deus nós lancemos um alicerce saudável, um alicerce sólido para termos um ano abençoado. Na primeira pregação dessa série, nós fomos orientados a ficarmos atentos às mudanças de estações. Lembramos do ano passado, nós tivemos a mudança de governo a nível nacional. E isso trouxe impactos sobre todo o cenário de político, econômico, social do Brasil todo. Por mais que você diga, mas os caras estão lá em Brasília, o que isso tem a ver comigo? Sim, as decisões que eles tomam lá influenciam a minha vida aqui. Por isso que esse ano nós temos eleições, que é tão importante nós pensarmos e decidirmos muito bem em quem nós vamos votar. Orar, inclusive, por isso. A guerra está acontecendo, tem guerras acontecendo lá do outro lado do mundo. Mas ela influencia aqui, gera instabilidade, gera medo, expectativa. Isso influencia nos preços das coisas, isso influencia a nossa vida e impacta a nossa vida aqui. Por isso que nós não somos um reduto aqui separado e isolado do mundo. Nós precisamos orar pela igreja espalhada no mundo. Nós precisamos orar para que o evangelho se espalhe no mundo afora, que as pessoas no mundo todo entreguem sua vida a Jesus, enfim, para que governantes, líderes do mundo todo sejam impactados pelo Senhor Jesus, tenham as suas vidas transformadas e que governem com sabedoria. Sim, porque o que acontece no entorno acaba nos influenciando, gera alguma consequência em nossa vida. É preciso estar atento, então, às mudanças e, acima de tudo, estar firmes no Senhor. E para nós avançar dentro dessa série de pregações, lançando os alicerces de um novo tempo, nós precisamos aprender a planejar. E nós temos como base o livro de Neemias. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Dona Rosane, seu Aparício, pessoal de Giruá, boa noite. Jesus os abençoe. Neemias, capítulo 3, os primeiros 5 versículos nos diz:
o seguinte: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-no, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó também. Ao seu lado, edificou Zecur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaã edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e cujo lado reparou Zedoc, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Observe, primeiro fazendo aqui uma referência. Aprendendo a planejar. Esse é o título, o tema de hoje. A gente precisa lembrar de Neemias. Quem ele era? Ele era copeiro do rei. Barriga cheia, porque ele provava o alimento que o rei comia. E é claro que as suas refeições eram o mesmo alimento que o próprio rei comia, ou seja, barriga cheia, o que havia de melhor. Mas a sua cidade natal, Jerusalém, em uma situação terrível, com fome, sem esperança, a cidade toda destruída. E é nesse contexto que Deus coloca uma inquietação no coração de Neemias. Eu já mencionei isso e eu vou enfatizar essa questão sempre no meu ministério. Se você chega na igreja e percebe que está faltando algo, que foi cometida uma falha, que tem áreas que precisam ser melhoradas, pode ser exatamente dessa forma que veio a Neemias, no sentido de provocar em nós inquietação, em você uma inquietação, no sentido de você se somar com seus dons e talentos. É Deus te chamando para você se somar com seus dons e talentos e superar essa limitação, essa falta, essa falha. Sim, Neemias foi incomodado, ele foi desafiado a começar essa obra de restauração. Ele era apenas um copeiro. Ele foi elevado a líder desse povo. Depois, mais adiante, ele se tornou governador daquela região. Tudo sob a direção e a inspiração de Deus. Então, sim, você é muitas vezes dotado da capacidade de perceber uma falha, uma falta, uma necessidade, no sentido de ser inquietado pelo Senhor, a se somar e fazer a sua parte, sim. E veja por onde Neemias começa. O primeiro versículo do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram. Ou seja, pelo sumo sacerdote, os sacerdotes, ou seja, aqueles que exerciam influência, porque a religião era muito influente naquele contexto. Então, esses que exerciam influência foram chamados a exercer liderança, a puxar a frente dessa obra. Então, veja essa questão de por onde ele começou. É planejamento, é por onde dar os primeiros passos, por quem começar. Você precisa também planejar a sua vida, por onde dar os primeiros passos. Neemias começa a obra de reconstrução pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, aqueles que exerciam influência no sentido de motivar outros a se somarem nessa obra e executarem essa obra. Como começar? Como planejar com sabedoria a sua vida?
alguns princípios que a gente aprende com Neemias. 4, 5 deles, de forma especial aqui. Em primeiro lugar, eu compreendo o risco de uma obra mal realizada. Observe que se fala muito nesses versículos que a gente leu aqui, de Neemias 3, de reconstrução, reparo. São palavras destacadas e você deve já ter uma ideia de que uma reforma, muitas vezes a gente gasta mais do que numa construção começada do zero. Uma reforma, uma reconstrução, um reparo acaba muitas vezes saindo mais caro que uma construção que ela comece do zero. Por isso que nós somos chamados pela palavra de Deus a seguirmos o exemplo de Jesus, adotarmos uma nova vida, uma mudança definitiva, uma mudança de rota, é convergir, é conversão, no sentido de que evitemos retrabalho, no sentido de que evitemos a reconstrução. No momento que você abraça uma nova vida e bate o martelo, não, a partir de hoje vou ser uma nova pessoa, a partir de hoje eu não quero mais saber desse vício aqui, eu vou ser tentado, eu vou ser provocado, mas vou me manter firme no Senhor, porque Ele é meu alicerce, minha base. No momento que eu tomo essa firme decisão de dar um basta, sabe, naquele relacionamento que não se estabiliza, dar um basta naquelas finanças que nunca nunca se organizam, naquelas recaídas, naquele seu vício. Chega, tem que dar um basta, cortar o mal pela raiz, não dar um espacinho pro inimigo agir, não negociar com o pecado, mas dar aquele basta. Não esperar o milagre acontecer, mas ir atrás, buscar esse milagre de transformação da nova vida, de um novo recomeço em Cristo Jesus. Então, nós estamos num novo ano. Deus nos ofereceu a chance de reconstruirmos, começarmos uma nova vida. Eu quero ser um novo homem. Então, olho para trás o que foi feito de errado, decisões falhas, onde eu posso corrigir esse passo e dar um basta em coisas que tem me feito tá correndo atrás de novos recomeços, de novos de reformas, de reconstrução, de firmar o passo no Senhor, firmar minha vida no Senhor e começar uma vida nova no Senhor, porque eu preciso compreender os riscos de uma obra, de uma vida mal realizada, de uma vida que não tem um rumo, não tem uma base, não tem um alicerce. Então eu preciso firmar meu passo no Senhor. Boa noite, seu Leandro, família, Ana Marley, Naíma, Jesus os abençoe. Vamos para o segundo passo sobre essa temática do aprendendo a planejar com Neemias. Então, primeiro eu preciso reconhecer os riscos de uma obra mal realizada. Em segundo lugar, eu tenho que ter consciência do meu lugar na construção. Nossa vida é uma constante construção. Alguns exemplos. A carreira. Eu corro, eu me esforço para estudar, para crescer na minha carreira, ter uma carreira estável. O detalhe é que muitas vezes ela se torna um empecilho para eu buscar a Deus, para eu servir a Deus. Meu passatempo, aquele esporte, acaba se tornando também meu passatempo e tomando todo o meu tempo e me impedindo de servir a Deus. Mas por que eu não posso ter meus relacionamentos, minha carreira, meu passatempo, minha prática de esportes, enfim, e ter Deus como minha prioridade? Ter Deus como a base da minha vida. Por que não? O meu refúgio. Neemias era copeiro do rei. Quem era ele para ter influência diante do rei, para ganhar uma folga
ir lá reconstruir a sua cidade. Mas como Deus foi o seu alicerce desde o primeiro momento que ele recebeu a notícia, a terrível notícia do quanto a sua cidade estava destruída e o caos que estava a sua cidade, ele chora, ele se lamenta, mas ele não fica de braços cruzados. Como nós afirmamos antes, ele não esperou o milagre acontecer. Ele clama ao Senhor, ele jejua, ele ora, ele pede direcionamento, ele foi inquietado por aquela informação e provocado por Deus a buscar um direcionamento no sentido de fazer algo. E Deus o direcionou e ele, sim, pôde fazer a sua parte, pôde reconstruir a sua cidade. Mas o Senhor precisa ser a afirmação que Jesus nos dá, ou a base que Jesus nos dá. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas nos serão adicionadas. Então eu tenho que ter consciência do meu lugar na construção. Graça e paz, comunidade anglo-católica. Jesus os abençoe. Bom tê-los conectados conosco. Terceiro lugar, então. Em primeiro lugar, eu compreendo os riscos de uma obra mal realizada. Então eu tenho que aprumar, eu tenho que firmar minha vida no Senhor. Tenho consciência do meu lugar na construção, o lugar que ocupo, quem sou eu dentro da construção, e ter como alicerce, o que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Em terceiro lugar, obedeço a um padrão estabelecido. E aí que é um grande desafio, gente. O texto fala de portas, ferrolhos, trancas. É lógica da construção. Quando vai se construir uma casa, o engenheiro te dá uma planta. Você, como construtor, como aquele que executa a obra, o mestre de obras, o pedreiro, você precisa pegar aquela planta, aquele padrão já estabelecido e executar esta obra. Se você não fizer isso, se você não seguir esse projeto, vai sair uma confusão, vai ser qualquer coisa menos uma casa. Ou se você não respeitar o projeto arquitetônico, você não colocar lá o ferro do jeito que tem que ser colocado, a medida de quando você precisa seguir o padrão estabelecido. Agora, quanto à vida na construção, você tem um padrão que é a planta, o projeto arquitetônico que foi elaborado por um arquiteto, um engenheiro, alguém que estudou e tem formação nessa área. Sabe fazer todos os cálculos e construir uma casa dentro do que é seguro, né? A quantidade de cimento, a quantidade de areia, enfim, que tipo de ferro usar, que tipo de telha é melhor usar, madeira, enfim, os diâmetros de cada coisa, espaço para cada espaço, né? Mas e para a sua vida? Deus. Aprove a Deus se revelar através deste livro. E olha que muitas tentativas se fizeram para destruir este livro. E aqui neste livro, Deus revela quem nós somos. Deus revela o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele nos dá direcionamento, é literalmente um mapa mostrando o caminho pelo qual nós devemos seguir. Eu preciso dessa orientação, desse direcionamento, desse padrão já estabelecido. Então não é você inventar, cada um de nós inventando o nosso jeito de viver. Deus já nos deu direcionamento, já deu um padrão. E esse padrão que Deus nos dá na sua palavra é que garante que eu, que você tenhamos uma vida abençoada. Isso é que garante que a minha, a sua vida, o meu, o seu relacionamento sejam relacionamentos abençoados. Então não inventemos moda. Sigamos aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Que a nossa vida, planos, sonhos, seja sempre
que eu comece esse relacionamento consagrado a Deus, com Deus sendo aquele que vai trabalhando o caráter do outro, vai trabalhando o meu ambiente familiar. Obedeça o padrão de Deus. Ele é o arquiteto, o sábio arquiteto. Aí não tem erro. Aí sim que sua vida será abençoada. Agora, se você sair seguindo os desejos, suas vontades, aí é caos. Então, compreendo os riscos de uma obra mal realizada, tenho consciência do meu lugar na construção, obedeço a um padrão estabelecido, obedeço ao padrão de Deus. Em quarto lugar, aceito que não posso construir sozinho. Aceito que não posso construir sozinho. Toda sociedade é diversa. Ricos, pobres, estudiosos e preguiçosos. Religiosos e indiferentes. Mas Deus convoca a todos. Veja aqui nesse capítulo 3 de Neemias. Neemias, com aqueles que puxam à frente, foi o sumo sacerdote, os irmãos. E aí vem mais gente. Os homens de Jericó ao lado dele, Zacur, e assim vai vindo uma lista. Sumos sacerdotes, ourives, perfumistas, levitas, sacerdotes, servos do templo, comerciantes. Agora, observe o versículo 5. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Sempre tem aqueles que se acham melhores que os outros. Sempre tem aqueles que querem provocar, que querem trabalhar sozinhos, que querem ser isolados. Eles acabam não participando da obra. Eles acabam não vendo conquistas. Porque sozinho não chega a lugar algum. Eu sempre enfatizo e gosto de relembrar que a Anglicana Santa Semente, se dependesse somente do reverendo Antônio, ela não chegaria a lugar algum. Ela não seria o que ela é hoje. Nós estamos planejando mais um retiro, mais um acampamento de carnaval. Já 2 saíram. Se dependesse somente do reverendo, ele não sairia. Mas há uma equipe trabalhando. Há pessoas que se consagram, voluntários que trabalham para a realização desse retiro. E ele acontece, o reverendo faz a sua parte, os demais fazem a sua, e a obra acontece. Ninguém faz nada grande sozinho. E se faz é porque não é grande. Esse é o ensino, essa afirmação do pastor Carlito Paes. Mas essa é a realidade. Nós precisamos nos submeter uns aos outros, buscar o direcionamento de Deus e reconhecer que sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda. Na live da quarta-feira passada, no culto anterior, eu mencionava sobre a importância da gente se abrir com alguém, da gente conversar com alguém. Então, não tenha medo, supere o seu medo de se abrir, de buscar ajuda, de conversar com alguém. E você sabe que você pode contar com este pastor sempre que você precisar. Então, quer construir? Terá que se submeter, participar, orar, ajudar, buscar ajuda, pôr a mão na massa. Em quinto lugar, para a gente concluir, eu preciso entender que toda construção é um processo. Isso é bom a gente entender. O texto aqui ele vai falar do trecho seguinte, mais adiante. O outro trecho, né, dependendo da linguagem, o trecho seguinte, enfim, é a sequência. Isso é interessante nós compreender que nada se faz no estalo de dedo. Precisa um primeiro passo, precisa uma atitude. Eu vou mudar de vida, e aí mas amanhã depois eu vou ser tentado a voltar àquela prática anterior, a fazer aquilo que era errado.
Aí novamente eu preciso ter a consciência e firmar o passo de não voltar atrás. Mas eu também preciso olhar para mim no sentido de que, assim como eu não consigo mudar do dia para a noite, o outro também não vai mudar. Então eu preciso ajudá-lo. Eu preciso me somar com o outro. Tudo inicia com você entregando sua vida a Jesus. Você precisa dizer: eu entrego minha vida a ti, Jesus. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Sim, porque Ele é a rocha. É aquela rocha, o alicerce sobre a qual a minha vida precisa estar construída. Ele é a porta. A porta por onde eu entro, por onde eu tenho acesso ao Pai. Ele é a luz. Se eu desligo a luz aqui, vocês não vão me enxergar. A luz é aquilo que me possibilita que eu veja, que eu tenha, que eu saiba se tem uma pedra, se tem um buraco no meu caminho, para evitar acidentes, para evitar tropeços. Ele é a minha luz que me evita tropeços, evita que eu caia nas armadilhas do inimigo. Ele, o Senhor Jesus, é a luz. Ele é o caminho que me leva ao Pai, que me leva à salvação. Ele é meu alicerce. Rocha, o alicerce sobre o qual a minha vida está posta. Ele está aí. Ele está onde estiver alguém buscando a Ele. Você crê nisso? Ele está aí. Jesus, a rocha, a luz, o caminho, o alicerce. Ele está aí ao seu lado. Ele está aí e te convida. Você está cansado? Venha. Se jogue nos seus braços, se refugie nele. Você está sobrecarregado? Venha. Se refugie, se jogue nos seus braços. Acha que não tem mais jeito? Venha, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Apenas venha. Busque ao Senhor. Ele é o princípio de uma vida verdadeiramente abençoada. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Domingo, nós seguimos. Quarta-feira, aí quem nos acompanha de longe, quarta-feira nós avançamos nessa série de pregações. Lembrando, pedindo vossas orações, dia 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, nosso terceiro acampamento de carnaval, na Associação dos Servidores Públicos de São Gabriel, um lugar lindíssimo de natureza, um espaço próprio para oração, para convivência, para dinâmicas, para brincadeiras, para cultos, enfim. Reserve essas datas na sua agenda, convide mais alguém, arrume sua barraca para você passar o todo o tempo. Pessoal que trabalha, tem compromisso aí, o tempo que tiver livre, passa lá com a gente que você vai ser abençoado pelo Senhor. Os encontros, os retiros que aconteceram até agora, 2 foram bênção, mas Deus tem mais, Deus tem muito mais, então você não pode perder. Acampamento de carnaval nos dias 10, depois do almoço, 11 todo dia, 12 todo dia e 13 até o almoço. Então, esperamos você lá, celebrando com a gente, buscando ao Senhor com a gente. Amém? Vamos orar? Nós temos o pedido de oração aqui da vovó Diva, por sua filha Rose, que está de nível. Está visitando a mamãe e está celebrando o seu aniversário. Com esse, assim como com cada um dos seus pedidos, seus clamores, suas intenções, se prostre diante de Deus, buscando das suas bênçãos. Deus é um Deus misericordioso e quer abençoar a minha, a sua vida sempre mais. Converse com o Pai nesse instante. Se você puder, feche seus olhos, ore, converse com o Pai. Amado Deus, nós te louvamos, nós te damos graças pela tua palavra que foi ministrada,
palavra que nos ajuda a tomarmos decisões mais acertadas, a planejarmos uma vida mais próxima daquilo, do propósito que tu tens para cada um de nós, daquilo que tu sonhaste para cada um de nós. Paizinho, ajuda-nos a receber essa palavra, a discernir essa palavra e adotar uma nova postura, a dar um basta nas falhas, nas recaídas, para que tenhamos uma vida segundo o teu coração. Davi teve o seu recomeço, buscou recomeço em ti, e foi um homem segundo o teu coração. Pedro teve as suas recaídas, teve que vencer o seu jeito, a sua vontade de ser, mas entregou sua vida a ti, e foi um novo homem, um homem segundo o coração de Deus. Ajuda a mim, ajuda a cada um de nós, Jesus, a termos o nosso recomeço em ti, para que daqui por diante, que esse início de 2024 seja uma verdadeira reviravolta, um recomeço nas nossas vidas, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, Paizinho. Cada pessoa que se prostra diante de ti, cada pessoa que está conectada, cada pessoa que estará assistindo esse vídeo mais adiante, nós colocamos nas tuas mãos, Paizinho. Tu conheces a todos nós. Tu sabes o quanto precisamos de ti, do teu direcionamento, teu cuidado, a tua bênção. Acolha as nossas orações e derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Ele que tem a missão de nos ajudar a compreender a verdade, a tua palavra, a termos uma vida de acordo com a tua vontade. Ele que nos dá convicção de pecado, convicção espiritual, para que nós tomemos decisões sábias, aprendamos a dizer não àquilo que desagrada a ti, que traz consequências negativas para a nossa vida. Ele que nos ajuda a orar quando muitas vezes nos faltam palavras. Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Ó Pai, derrama sobre nós teu Santo Espírito e conduz-nos pelos teus caminhos. Abençoa nosso lar, abençoa nossas famílias, abençoa a caminhada da Anglicana Santa Semente, tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu direcionamento, dá-nos da tua sabedoria, dá-nos sempre mais da tua bênção. Nós clamamos, nós oramos a ti unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que bom que você esteve conectado. Daqui a pouquinho a gente compartilha esta live no nosso canal no YouTube, Igreja Santa Semente. Se você não se inscreveu lá, vai lá, se inscreva, dá aquele like. Se você não segue a gente no Facebook, também a gente compartilha lá, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Enfim, nos ajude a alcançar mais gente através das redes sociais, através desse espaço. Compartilhe. Quem sabe você se lembra de alguém que está precisando de uma palavra aí de início de ano, para afirmar, para alicerçar sua vida no Senhor. Envie para ela essa live, para que ela possa assistir e ser alimentada pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua vida, sobre seu lar, hoje, por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.